Você se conectou ao Mapa do Voto, a maior plataforma com conteúdos de marketing eleitoral, comunicação política e inteligência artificial voltada a treinamentos, capacitação e conversão de votos do Brasil. Com muito prazer, recebo você aqui em nossa palestra de número 2, Fundamentos da Oratória Política. E aqui nós vamos trabalhar as técnicas avançadas sobre a comunicação política e também a persuasão. Quando nós falamos persuasão, entenda no sentido positivo da palavra que persuadir é fazer com que as pessoas atendam a você por um pedido, por uma ideia ou por uma ação. Então, nós sempre trabalhamos no sentido positivo. Persuadir é exatamente a questão de você transmitir a sua mensagem e convencer as pessoas. Bom, uma das chaves, os clichês maiores da comunicação em oratória é quando nós dizemos que comunicar não é o que você fala, é o que o outro entende. Isso está muito certo e isso já vem de antigamente. Porém, hoje nós temos técnicas diferentes e de repente você vai acabar por encontrar caminhos entre estes dois extremos do receptor e do emissor. O emissor sou eu, você é o receptor, recebendo a minha mensagem. Entre nós dois, há uma série de vieses que podem acabar por fazer com que a nossa comunicação chegue de uma forma diferente da qual nós tentamos passar de um primeiro momento para você. Então essa comunicação, ela tem que ser apurada, ela tem que ser cuidada, porque nós estamos falando de persona política. E persona política cometeu um erro numa fala, aquilo lá já vira uma manchete e, de repente, dependendo do tipo de fala, acompanha o político para o resto da vida. Nós temos muitos exemplos disso, de políticos que realmente têm o dom da fala, e isso daí, eles carregam determinadas frases para o resto da vida. Como, por exemplo, o Paulo Maluf, em uma entrevista, rapidamente disse, com referência à segurança, olha, estupra, mas não mata. Então, e tem milhares de frases as quais esses políticos acabam carregando para o resto da vida como um patrimônio de uma fala mal empregada. Mas isso faz parte também da vida política, você não vai acertar 100%. O mais legal é quando você tem um cliente que ele aceita e tem a humildade de dizer assim, não, vamos treinar, eu quero melhorar, porque, na verdade, muitas pessoas e muitos políticos acreditam que, imagina, eu falo muito bem. E nós, para entendermos o que é eu falo muito bem, você precisa, na maioria das vezes, gravá-lo em condições espontâneas, em uma apresentação, para que depois você mostre e pontua a ele, olha, aqui você tem que corrigir isto, aqui você tem que corrigir aquilo, enfim. Por isso existem cursos de media training que facilitam muito esse tipo de ajuste no comportamento do político. Existem políticos que é mais de embate, existem políticos que é mais sabonete, existem políticos que não, eu prefiro não me envolver. E são diversos tipos de comportamento que fazem com que o nosso trabalho acabe por brilhar na carreira desse político. Você, como assessor político profissional, você deverá, com toda certeza, participar com muita atenção desta minha palestra para que você entenda como deve se passar os principais conceitos e alguns treinamentos que eu vou proporcionar na segunda parte da nossa palestra, tá? Nós vamos ter treinamentos com vogais, consoantes, ressonância de voz, ritmo, volume, fala, enfim, que seja convincente. E para isso, eu vou até com você aqui fazer alguns exercícios, né? Nós precisamos entender que o político, ele, como tem a voz como uma matéria-prima, é importante que o político a treine e também que cuide dela de uma forma ou outra. Dentro desta caneca eu tenho água, e esta água é sem gelo. Ô Gilberto, mas você toma água sem gelo, está um calor aqui dentro e tal, mas não tem outra forma de você cuidar da voz
São diversos os aspectos, algumas drogas que você pode utilizar para melhorar, comprimidos, enfim, mas também tem aqueles remédios caseiros à base de gengibre, etc., que também é muito bacana. Mel e assim sucessivamente. O que você procurar fazer para cuidar da sua voz é o mais importante. Porém, eu deixo você à vontade para você escolher aquilo que melhor desejar, mas a água sem gelo é o melhor de todos. Ou pelo menos você não erra. É a canja de galinha que não faz mal a ninguém. Bom, então nós vamos trabalhar principalmente a formação e ordenação do discurso. Mas eu peço para você que se atente agora nesses primeiros momentos do nosso trabalho, porque aqui você vai entender como é que o nosso corpo reagirá quando você estiver muito bem posicionado para fazer uma fala. Vamos falar da parte fisiológica. O que mais importa, além da garganta, é o diafragma, tá? Então, o diafragma é aquele que controla a sua respiração, controla a sua ansiedade, deixa você com um controle absurdo do que você vai falar, proporcionando fôlego para determinados ritmos em condições que você vai estar das mais diversas. Comício, um vídeo, uma entrevista, uma reunião, um som que não está legal, você está falando e você está percebendo que o som não está bacana. Então, tudo isso ele acaba por trabalhar não só esta parte de fisiológica, tá? Mas também tem a parte não verbal. Nós trabalhamos com a comunicação verbal e a não verbal. Então, eu vou chegar lá, vou explicar tudo direitinho, com muita atenção e com muitos detalhes. Peço atenção para você aos detalhes que eu vou pontuar nesta nossa palestra. Bom, primeiramente, arte e técnica. Gilberto, falar bem é um dom que algumas pessoas já nascem. É verdade. Então, se eu não tenho este dom, eu não conseguirei ser um bom orador? Não é verdade. Tudo é a base de treino. Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Ah, mas então eu tenho que ficar na frente do espelho falando. Eu nunca fiquei na frente do espelho para nada, tá? Eu tenho minhas técnicas de treinamento, faço isso a todo momento e diariamente. Mas, se você quiser se posicionar de frente ao espelho, não há nenhum problema. Vamos trabalhar primeiro a comunicação efetiva, que é aquela que você maximiza impactos através de elementos integrados. Estes elementos integrados são quando você consegue desenhar o que você quer falar. Então, quando você passa para o receptor a ideia do que você está falando, se por um acaso ele fechar os olhos e somente ouvi-lo, ele tem que desenhar tudo aquilo que você conseguiu transmitir. Então, para isso, os detalhes são algo imprescindíveis, tá, em uma fala política. Os detalhes, os exemplos e as demonstrações práticas de que você é daquele local, conhece aquele problema, e sabe, principalmente, dissertar a dor que aquelas pessoas ali passam, é o sonho de consumo de todo político. E eu peço a você que você anote tudo que eu estou falando, porque você tem materiais de apoio, você tem os slides, tá? Mas é importante você anotar algumas questões que eu falo do contexto político. Você tem que considerar o ambiente e a psicologia da comunicação. A psicologia da comunicação, ela é feita hoje por um desafio bastante grande, que é a atenção das pessoas que estão te ouvindo, ou a atenção da sua audiência. Esse é o maior desafio de 2025, 2026, 2027 e cada vez vai ficando pior. Por quê? Porque exatamente se você não começar a utilizar algumas questões onde você, com as suas frases, impactam a pessoa e dê, tipo assim, um chacoalhão, não, olha, ou ele vai falar sobre aquilo, ou não, eu vou... Então, quando você impacta, ela para e
se atenta a tudo aquilo que você vai dizer. Bom, nós temos palavras, inclusive, que são gatilhos, tudo isso a gente vem oferecendo para você nessa palestra. E também você tem aquela questão da comunicação verbal e não verbal que eu disse. Vamos primeiro entender o que é comunicação verbal. Comunicação verbal é esta que eu estou falando e você ouvindo. Então, é o tom de voz, a escolha das palavras e o ritmo. Então, esta é a comunicação verbal. A comunicação não verbal, mesmo eu estando sentado, eu estou transmitindo para você, de forma a as minhas mãos se mexerem, a minha cabeça, às vezes o semblante, eu firmo alguma coisa, eu falo de forma mais serena, enfim. Então eu tenho ritmo na comunicação verbal e tenho posicionamentos no que chamamos de não verbal, que são os gestos, as expressões, principalmente expressões faciais, e a postura corporal. Nossa, Gilberto, mas você está sentado? Então, mesmo eu estando sentado, eu tenho condições de demonstrar a você uma postura que me dê credibilidade, que você assistindo, você mesmo eu estando sentado, você não cansa, tá? Eu tenho condições de trabalhar os meus gestos a exemplificar o que eu quero fazer, ou pelo menos fortalecer mais. Então, por exemplo, quando você vai falar de algo que você deseja que todos participem, olha, nós temos um projeto para que a gente desenvolva muito mais o desenvolvimento social deste município, que ele cresça. Então, este desenvolvimento social é para vocês. Então, quando eu trabalho com a mão desta forma, eu quero juntar pessoas, eu quero fazer com que a pessoa participe comigo. Nós estaremos juntos neste projeto. Mas veja bem, então quando eu coloco as mãos desta forma, eu estou fazendo com que a pessoa esteja enquadrada naquele meu gesto. Nós estaremos fazendo um projeto juntos, mas veja bem, preciso de você e se empenhando ao máximo, porque isso trará benefício a todos. Então eu estou te dando aqui só um exemplo muito claro, mas que muitos oradores utilizam como forma de expressão não verbal. A expressão não verbal também, ela passa pela normalidade que você fala, com a segurança que você transmite o que você quer dizer àquela pessoa. A naturalidade demonstra que você é profundo conhecedor do assunto. Então, quando eu falo com muita naturalidade, eu falo, pô, esse cara aí, ele manja do que ele está falando. E eu tenho certeza, você pode ver que eu estou falando aqui, eu pouco leio, eu tenho aqui alguns bullet points, que são os slides que você está vendo aí. Tá? São os slides que você está vendo aí, é o que eu estou vendo aqui, não tem nada escrito. Então, quando eu falo porque eu sei, porque eu conheço, eu sou o dono da matéria. Então, para mim é fácil falar com naturalidade. Por quê? Porque eu conheço. Agora, se você me colocar para falar sobre cirurgia plástica, eu já não vou ter esse tipo de aproveitamento, porque eu não manjo nada. Se eu não ler, não vai sair nada. Então, conhecer o assunto é um outro atributo bastante importante. Mas a linguagem não verbal, que é a que nós estamos falando agora, é aquela em que você deve fazer com que o corpo fale. Existe uma pesquisa, foi feita na Universidade de Stanford, na Inglaterra, onde 7% das pessoas prestam atenção nas suas palavras, ou no que você fala, tá? No conteúdo que você está passando. 7%. Vamos arredondar para 10% para ficar mais fácil a conta. 40% elas se preocupam na sua expressão vocal, ou seja, o que nós falamos agora, o seu ritmo de fala, o seu tom de voz, a forma com que você cria altos e baixos. Quando você, por exemplo, faz uma pausa como esta que eu fiz, dá uma demonstração e uma sensação de você prestar atenção. O cara parou. O que foi? Ah, então beleza. Então, esse tipo de situação
é 40% responsável. O ritmo, a entonação, o volume, tudo isso é 40% do seu discurso. E por que isso? Porque, na realidade, você se torna uma pessoa que pode ser profundamente conhecedora de um assunto determinado, mas você não dá conta de falar. Você fala assim, na minha formação de engenheiro civil, eu tenho certeza que para construir estes viadutos nós teremos aqui a utilização de cerca de 70 bitoneiras que farão aí todos aqueles negócios que colocam lá, que eu não sei o que é as fundações, né? Que colocam as fundações do viaduto e etc. E com isso nós vamos... Então você fala reto, é ruim, as pessoas ficam obviamente cansadas de te ouvir. E de repente você também não tem a habilidade de você ter o controle do tempo, e não tendo o controle do tempo, você se perde totalmente. Bem, 40% então é sobre esta forma de você falar, o ritmo, o impulso, o volume de voz e principalmente a pausa, que é alguma coisa muito importante. Os outros 50%, nós tivemos 10%, que é o que você fala, é o conteúdo, 40% da expressão vocal, e 50% é da expressão corporal. Aí é que as pessoas vão acreditar em você. Vai dizer, caramba, esse cara fala bem, hein? Nossa, olha, esse cara aí convence. Esse cara é muito bom. Só que nessa opinião que ele deu, ele está incorporando a sua expressão, que a gente chamou de comunicação não verbal, a sua expressão corporal, que precisa ser treinada. Para você não pegar o microfone, o seu candidato coloca a mão no bolso e ele fala. Tá? Isso daí não dá certo. Embora as pessoas podem se convencer pelo que você fala, mas a sua expressão corporal, ela poderia ajudar muito se você utilizasse ambos, tá? Não só uma boa fala, como também uma boa expressão corporal. E aqui nós estamos para isso, para te ajudar a ter uma expressão corporal também bastante bacana. Então, o primeiro detalhe é você ficar em pé e colocar os pés um pouquinho separados, para que a sua perna crie um V, tá? Então, coloca sempre um pouquinho mais separado os pés e não deixe que os pés fiquem virados. Os pés têm que ficar para frente. Então você coloca os pés para frente e a perna um pouquinho separadas uma da outra. Bem, além disso, quando você colocar os pés para frente, você pisa no chão forte para você vir para a realidade. Ô Gilberto, o que você está dizendo aí? É verdade. Confie no que eu estou dizendo. Pise e aperte o dedão do pé para você entender que ali é o seu lugar, que ali é real. A partir do instante em que você fizer estes movimentos por várias vezes, apertar o dedão do pé com o pé virado para frente e não para os lados, e muito menos para dentro, né? Os pés virados para frente, você vai forçar o dedão várias vezes e você vai sentir que você está ali. Bacana. Aí você vai para a parte ereta do corpo. Não é... Tá, cheguei aqui, ó, o meu consultor disse que eu tenho que andar assim agora. Não, não é para você andar assim. É para você estar ereto. É para você estar firme. É para você mostrar que você é forte, é dinâmico, tá? E está pronto para o que der e vier. Então você está ereto, está tranquilo, sem ser, claro, arrogante. Bom, uma vez que você tem essa expressão, você poderá estar segurando um microfone, né? Então, se você estiver segurando o microfone e você apertar o microfone, segurar firme o microfone, as pessoas vão entender que você está retraído ou com medo. Então, segure o microfone bem light, tá? Segure o microfone de boa, tá? Não segure ele forte, não aperte ele, e muito menos aqui, né? Na ponta. Eu quero dizer que está tudo bem, vamos lá, minha gente. Então, você segura o microfone de boa, tá? E mantém uma forma mais sutil de segurá-lo, de manuseá-lo. Além disso, você trocando de mão, você começa a dar demonstrações para as pessoas de que você está bem tranquilo.
Nós usamos isso também em púlpito, tá? As palestras que eu dou quando eu não tenho a possibilidade de andar no palco, se eu tiver a possibilidade de andar, antes de a gente fazer a palestra, a gente pergunta o sistema de som e etc. Tá? Então, às vezes, eu tenho um microfone auricular, né? Que aí eu estou com as minhas duas mãos livres, aí é perfeito. Mas, às vezes, não. Às vezes, o contratante oferece um microfone sem fio. Beleza também. Estou com o microfone sem fio, tal, vou para cá, vou para lá, mas eu estou ali, estou manuseando, estou dando demonstração de conforto. Estou dando demonstração de que aquilo para mim mas é tranquilo. Muito bem. Mas, às vezes, nós estamos no púlpito, somos convidados para uma, vamos dizer assim, para uma celebração um pouco mais formal, para uma entrega de prêmio, alguma coisa que você tem que usar o púlpito. E o púlpito tem aquele microfoninho de frente, você está com as duas mãos livres, mas você não pode sair do lugar, o que prejudica muito a sua expressão não verbal, ou a sua expressão corporal, como nós falamos. Agora você já aprendeu, já vai ficar mais fácil. Então, qual é a dica? No púlpito, se você conseguir segurar uma caneta, é o melhor negócio, tá? Então agora não vamos mais imaginar que esta minha caneta do tablet, ela é um microfone. Vamos imaginar que ela realmente é a Apple Pencil aqui. Então, bacana. Então ela é uma caneta. Então quando você fala com uma caneta em mãos, é muito mais interessante, porque você veja, eu faço esses tipos de movimentos, tá? Eu levo a caneta, explico com detalhes, olha que bacana, ó, explico com detalhes, tá? Falo de algumas ações e vamos fazer. Eu disse que eu quero você junto comigo, você vai participar comigo. Então, este trato com a caneta lhe dá uma segurança e uma demonstração de, em primeiro lugar, coerência com o assunto, domínio total, e você é aquela pessoa que vai estar chamando a atenção pela sua segurança, pela sua forma de falar. Bom, então as técnicas vocais essenciais são respiração diafragmática, que a gente já falou, é a base da projeção vocal eficiente. Tá? Modulação vocal é a variação de tom para manter o interesse, porque o mais importante de tudo não é que você fale sempre igual, nem que você fale muito alto. Mas quando eu diminuí a minha voz ali, também lhe chamou a atenção. Posso fazer de novo. Mas o mais importante é trazer a motivação, é ser uma pessoa que conduz a galera com todas as forças, numa mobilização mágica, aonde todos têm o prazer de empunhar uma bandeira da nossa campanha. E desta vez nós seremos os vitoriosos. Conto com você. Então veja que este ritmo de voz, tá? Um pouco mais baixo, um pouco mais alto, há um espaço maior entre uma frase e outra, eu vou procurando chamar a sua atenção com a modulação vocal. E também a articulação clara. Eu sou uma pessoa que procuro pronunciar de forma clara. Às vezes, eu me pego falando um pouquinho mais lento do que deveria, com toda certeza. Mas é mais importante você diminuir o ritmo da fala e fazer com que todo mundo entenda do que se eu simplesmente falar alguma coisa, que eu poderia fazer esta palestra numa velocidade um pouco maior. Eu tenho certeza que você também falar, pô, agora tá bacana. Só que como o conteúdo é muito grande, eu tenho certeza que você vai acabar cansando e eu também não tenho tanta articulação e nem fôlego para que eu faça uma palestra de 1h e 15 minutos falando nesta velocidade. Então nós sabemos como fazer tudo direitinho. Veja a diferença de como eu falei agora para o que você esperava que seria uma articulação clara. Mas, Gilberto, eu não entendi bem. Repete para mim o que é esse negócio de articulação clara. É você falar articulado aqui no lábio. É você não engolir palavras, não engolir sílabas, não engolir o final de algumas palavras, não engolir o S, o R. Então veja como eu estou falando com você, o S, o R. Então, nós estamos trabalhando o que a gente chama de técnicas vocais e articulação clara. Bem, para este exercício,
é importante você entender que as vocais nós falamos numa forma, como se fosse uma caixa acústica, tá? Nós falamos aqui na garganta. E as consoantes nós falamos nesta região, tá? A região correta de você falar é a região da boca, explicitando como eu estou falando. Mas às vezes nós temos pessoas que procuram falar um pouco mais acima, mais anasalado. E aí então a gente entende que ele fala, mas é uma linguagem um pouco chata, porque ele fala anasalado. Então, quando a pessoa também fala, a gente às vezes diz assim, aquele cara lá fala para dentro, né? Ele fala mais assim, ele fala para dentro, a gente às vezes não entende muito bem o que ele fala, embora ele ache que ele está detonando. Então, como é que você corrige isso? Faça esse exercício comigo agora. As vogais, elas são pronunciadas aqui, nesta região. Então, veja. A, é, I, O, U. Todas elas são pronunciadas, a gente chama de no fundo da garganta, né? Conseguiu fazer? Conseguiu fazer junto comigo? Beleza. Então agora, as consoantes. As consoantes, elas são exatamente na região correta, onde você vai pegar a vogal de lá e a consoante daqui e ter uma pronúncia clara. Nossa, Gilberto, é muito difícil fazer isso? Não, você está fazendo até hoje de forma involuntária. Você só não ordenou as coisas como eu vou ensinar você agora. Então, quando você fala fox, veja, diga fox. Então você tem o F, que é uma sílaba, ou desculpe, uma letra, né, uma consoante, e você tem o X também, e o O de lá da garganta. Então veja, fox. Perceba, não sei se você vai conseguir num primeiro momento, mas você vai verificar que quando você fala fox, você utiliza a consoante, utiliza a vogal na garganta e volta para a consoante X. Um outro exemplo é delta. Delta. Se você falar delta, você vai ver que você já está usando mais toda essa área onde é correto você falar. Bem, você pode usar, por exemplo, a palavra Itaquaquecetuba. Então, veja como eu articulo a minha boca. Itaquaquecetuba. É diferente de eu falar Itaquaquecetuba, né? Ou Itaquaquecetuba. Então eu falo Itaquaquecetuba. Então são palavras e testes que eu tenho na segunda parte da nossa palestra que eu vou adiantar para você. Quando a gente fala de comunicação não verbal, nós falamos que nós estamos dominando um espaço cênico. O que é o espaço cênico? Imagine que onde você está é um teatro. Não tenha dúvidas. Você é o ator principal, você é a estrela. Então, as pessoas têm que ver você e de forma a se posicionar como uma pessoa que a todo instante todos o verão. Quando você começa a falar num estado cênico ou num espaço cênico e você fica parado, mesmo que você tenha condições de ter a mobilidade, você cansa a plateia que fica olhando para você. E você está ali e tal, e não acontece nada. Você está falando, está todo mundo ali ouvindo e tal, o cara acabou de falar, o cara acabou. Então tá bom. Agora, se você se movimenta um pouco para cá, um pouco para lá, lentamente, volta, para no meio, aí o cara que está assistindo, ele já vira para lá, aí dá uma mexidinha, né? Aí você está falando, aí ele vem te acompanhando, aí tá... Pô, bacana esse cara aí, tá falando legal. Aí você vem, você para aqui, tá, ok. Aí você vai para lá, você vem para cá. Então a pessoa, ela se movimenta também. O preenchimento do espaço cênico, ela passa pelo seu posicionamento, que é a estratégia de você ocupar o lugar da estrela, não tenha dúvidas, né? A movimentação, que é uma deslocação consciente para manter a atenção, e a interação, é o uso do ambiente para reforçar mensagens, né? Então, olha, eu tenho certeza que, por exemplo, as pessoas que estão desse lado aqui,
elas parecem estar mais motivadas do que as pessoas que estão desse lado aqui. Aí todo mundo... Bom, você tem que bolar o que é que você vai fazer, mas utilizando a linguagem corporal, você consegue elevar a motivação das pessoas. Então você, na realidade, utiliza o ambiente para reforçar a mensagem que você está procurando passar. Ok. Agora, a gente vai passar para esse slide que ele trabalha o meu esquema de apresentação. Isso daqui, no slide que eu vou mostrar para você, eu faço os discursos do governador de Roraima seguindo esta pauta. O meu chat GPT, ele já tem a minha configuração de prompt para fazer uma apresentação, um discurso, seguindo esta pauta, este esquema, que eu vou passar para você agora. A primeira é a apresentação, tá? Então nós temos uma introdução, uma justificativa, um storytelling, um assunto central e a conclusão. Isso daqui, na verdade, você está ordenando a sua fala. Então, às vezes, você tem um momento protocolar lá, que alguém está anunciando você, né? E agora, com a grata satisfação, nós receberemos o secretário de Desenvolvimento Social do Estado do Rio de Janeiro, fulano de tal. Então, quer dizer, você já foi apresentado, né? Você vai chegar lá e você já vai fazer a sua introdução. Depois você vai fazer a sua justificativa, o seu storytelling, o seu assunto central e a sua conclusão. Bem, só que eu vou pegar ponto por ponto na segunda parte desta nossa palestra, que aí nós vamos entrar na prática do discurso, tá? Então, na segunda parte desta nossa palestra, nós vamos entrar nesta situação de eu ordenar o assunto para você. E tem outras técnicas aí que eu vou mostrar para você, tá? Bem, daí então, a arte do discurso político é justamente isso, é a estruturação da estratégia, ou seja, a gente fala muito de estratégia, né, porque é uma palavra que no nosso meio ela é a mais usada com toda certeza. O que é estruturar a estratégia? Você vai montar a estratégia, você vai desenvolver uma estratégia. Mas qual é a principal estratégia do discurso? Você tem que sair de casa dizendo o seguinte: vou falar para uma plateia X, que vão ter tantas pessoas, são de um grau de instrução mediano, vou utilizar uma linguagem casual, até aí tudo bem, mas eu quero sair de lá. E quando eu for embora, todos vão dizer o seguinte: poxa, ele disse que oferecerá mais 15 mil cestas básicas a quem está abaixo da linha da pobreza. Pronto. Fechou. Não entendi, Gilberto. É assim, ó. Você vai para uma fala, pode falar o que você quiser, pode estruturar o discurso que você quiser, pode fazer da forma que você quiser, ordene da forma que você quiser, mas a única coisa que lhe dá o sucesso de um trabalho como um bom orador, resultando positivamente para a sua carreira, é quando você sai de lá e todo mundo diz: ah, ele veio e disse isso. Então, ele veio e disse que vão haver mais 15 mil cestas básicas para a população de baixa renda ou que vivem abaixo da linha da pobreza. Ou seja, ele veio aqui para distribuir mais 15 mil cestas básicas. Para quem já é secundário, você percebeu? O importante é que foram distribuídas ou serão distribuídas cestas básicas. Qual a quantidade? 15 mil. Para quem já é secundário. O importante é que eu fui lá, ouvi e ele disse que tem 15 mil cestas básicas para distribuir. Então, toda forma de se conectar com a sua plateia é quando você sair, você terá certeza de que você deixou o seu recado. E qual é o seu recado? É o objetivo do que a gente chama de assunto central. Eu vou falar na segunda parte da palestra. Então, estruturar estrategicamente, organizando os assuntos, ter esta conexão com a plateia e, obviamente, persuadi-los para que eles entendam perfeitamente e claramente qual foi a sua mensagem. Este é todo o objetivo principal da oratória. Então, se as pessoas, ao você sair, entenderam o que você disse, tá tudo beleza. Mas se eles não entenderam, você fracassou.
E aí nós voltamos lá atrás, lembra daquele nosso, o que eu disse para você que é um clichê, né? Não é o que você fala, é o que o outro entende, é isso. Se você saiu de lá e ninguém entendeu, ou misturou os assuntos, ou você falou um monte de coisa e não fixou nada, é sério que você não avançou 1 metro no seu trabalho político. Pode acreditar. Então escolha um único e principal assunto e dê o seu recado para que quando você sair, a pessoa diz, ah tá, entendi, ele veio aqui para falar sobre isso. Bom, aí depois nós vamos entrar para a customização do público. E essa customização do público é você entender exatamente para quem você vai falar. Senão não adianta você bolar o assunto, só porque você tem a dizer, olha, o governador mandou eu vir aqui falar que nós vamos distribuir 15 mil cestas básicas. Tá bom, vou lá e falo. Não, espera um pouco. Você tem que analisar a sua audiência. Quem são as pessoas que estarão lá te ouvindo? Você tem que ter um ajuste de linguagem para você não ficar falando de forma mais acadêmica, de forma mais elegante, de forma mais difícil das pessoas entenderem. Porque se você falar 2, 3 palavras que as pessoas não entenderem, você já perdeu a atenção daquela pessoa. Então você precisa ter um ajuste de linguagem. Dê exemplos relevantes. Fale que você esteve na cidade A, no bairro B, conversou com o fulano, conversou com o ciclano. Tem o líder comunitário lá, que é o senhor fulano de tal. Tem a dona Fátima Boleira, que eu conheço, estive na casa. Quer dizer, quando você começa a dar exemplos relevantes, as pessoas dizem, poxa vida, realmente esse cara aí, ele entende mesmo do babado, né? Então, ele dá exemplos, ele conhece a dona Fátima Boleira, que bacana, tal. Referências específicas. Aí entra a palestra próxima, de número 3, que são as análises de dados, porque se você não der referências específicas, ninguém vai acreditar em você. Quando você fala, nós vamos distribuir 15 mil cestas básicas, porque até o momento nós fizemos um mini censo e nós já detectamos 16 mil pessoas que necessitam desta ajuda, porque estão abaixo da linha da pobreza. Já falei com o governador, estamos liberando essas 15 mil e mais 1.000 a partir do mês que vem. Então você está sendo específico, você está dando números. Então você faz com que as pessoas dizem, pois aqui não veio, aqui deu um chute. Ah, 15 mil, quantas cestas? Dá umas 10, né? Ah tá, então 10 mil, fechou. Então, não, tem que ser específico, tá? E é o ponto de conexão. Super simples isso. Quando você tem esse ponto de conexão, você adapta a mensagem a tudo aquilo que as pessoas estão te ouvindo, entendendo e se conectando a você. Eu espero que não esteja muito difícil o que eu estou explicando, porque nós estamos em 2024 e 2025. E isso não é simples. O nosso maior concorrente hoje é o telefone celular com o WhatsApp. E se você tiver com o telefone celular e o WhatsApp disputando a atenção sua, se você não agir da forma que eu estou falando, dificilmente você vai prender a atenção da sua audiência. É aquele cara que está lá no telefone, né? Está ali olhando para você, tá? Oh, tá prestando atenção? Tô ouvindo o que ele está falando, né? Mas ele tá, o corpo está ali e a alma está não sei aonde. Não é assim que funciona, tá? Então, você precisa ter este cuidado. E aí, eu gostaria de fechar esta parte do nosso trabalho dizendo para você que quando eu falo de oratória, isso é muito sério. O cara não pode, o político não pode sair. Ah, amanhã está marcada a entrevista na TV, logo de manhã, né? 7h30, isso. Tá bom, então. Você já sabe o que vai falar? Não, ele vai perguntar de infraestrutura. E levantou os números, tem tudo. Ah, aí tá tranquilo. Estamos fazendo 4 estradas, mas não é isso. Você precisa se preparar, você precisa ter um briefing. Você, como assessor político profissional, deverá oferecer ao seu cliente, que é um político em mandato ou um candidato em pré-campanha, ele precisa ter números. E eu falo disso direto e reto. Eu não canso de falar de números, dados estatísticos e, principalmente, avaliação para uma gestão do trabalho perfeita. Nossa, você viu como eu falei gestão do trabalho?
Agora eu me peguei fazendo gestão do trabalho. Isso está na nossa palestra de número 3. É uma palestra sensacional, tá? Mas, é o que eu estou dizendo, você precisa ter a preparação. Você tem que fazer um briefing para o seu candidato para ele, detonar. Ele não pode ir para uma entrevista de qualquer jeito. Ele tem que ter os números, ele tem que ter o poder de concentração. Tá? Eu, por exemplo, agora estou gravando essa palestra, são 21h45, tá? 15 para as 10 da noite. Então, para eu gravar uma palestra agora, tá tudo bem. Mas a hora que eu vou fazer aqueles e-mails que você recebe, aqueles conteúdos, vou preparar todo o discurso dos meus clientes, vou atender as pessoas em gestão de crise, etc. Todo o meu trabalho e toda a concentração para a produção é feita às 5h30 da manhã, quando eu acordo. Tá? Então eu acordo às 5h30 da manhã, começo a trabalhar às 6, no escritório que fica na minha casa mesmo, tá? E aí eu começo a trabalhar ali sem parar, até umas 10 da manhã. Aí depois desse horário, aí sim eu vou para o outro escritório, aí eu saio, aí eu vou fazer toda a efetivação do meu trabalho. Mas por que eu quis dizer isso? Porque eu consigo memorizar, construir, me concentrar muito mais na parte da manhã. Isso é uma coisa minha. Conheço milhares de pessoas que trabalham até 2 horas da manhã e acordam às 10 da manhã. Às 10 da manhã eu já terminei tudo que eu tinha que fazer. Cada um se tem a sua potência máxima em diferentes horários. Então, o meu é de manhã, o seu pode ser à noite, não tem nenhum problema. Mas é importante que você concentre o seu candidato em uma percepção, internalização e estudo dos dados, os números do estado, do município, para que ele tenha a argumentação específica em uma entrevista que ele pode dar, ok? Muito bem, vamos fazer uma pausazinha, a gente vai para um café rapidão, você também fique à vontade e voltamos no nosso próximo vídeo. Academia Mapa do Voto, rumo às eleições 2026-2028.